Olá, vivemos atualmente nesse mar de informações, nesse mar de dados, de notícias, que chegamos quase a nos afogar com tantas informações. Além disso, é muito difícil conseguirmos distinguir as informações de qualidade, os dados precisos, aqueles que de alguma forma impactam positivamente a nossa vida, daquelas notícias que são falseadas, que são imprecisas, que contêm vieses, que nos desviam da verdade e que às vezes nos conduzem a tomadas de decisões inapropriadas. Para contextualizar, eu vou dar um exemplo de uma típica notícia que confunde, por exemplo, correlação e causalidade. Nos Estados Unidos, na primeira década desse século, foi feita uma pesquisa mostrando uma forte correlação entre o comportamento do consumo per capita de queijo por parte dos americanos e o número de mortes acidentais de pessoas que acabavam se enrolando em seus próprios lençóis. Apesar da forte correlação, convenhamos, não existe uma relação de causalidade. O mesmo se aplicaria, por exemplo, vamos supor que eu comesse pasta de amendoim em todo o meu café da manhã, e vamos supor que, porventura, eu pegasse Covid e apresentasse leves sintomas. Não seria razoável eu associar causalidade entre a pasta de amendoim e os leves sintomas de Covid. Nem seria honesto da minha parte propagandear essa falsa causalidade. Mas, de alguma forma, como é que a gente pode se precaver contra esse tipo de informação, contra esse tipo de notícias? Acho que a única maneira é a gente despertar e colocar cada vez mais o nosso pensamento crítico a nosso favor. Eu vou te dar algumas dicas de como a gente poderia proceder em relação a isso. A primeira coisa é a gente desconfiar de conclusões muito enfáticas, às vezes conclusões muito simplistas para problemas complexos. Por exemplo, existe a informação que vinho, a ingestão de vinho cotidianamente melhora os nossos índices de saúde. Será que isso de fato é verdade? Pode ser que seja. Mas será que já foi feita alguma pesquisa definitiva comprovando essa relação de causalidade, a ingestão cotidiana de vinho e os benefícios à saúde? A outra coisa que a gente pode, outro procedimento que a gente pode ter, é desconfiar do tipo, da maneira com que certas notícias são veiculadas. Por exemplo, imagine a seguinte notícia. Estudos realizados por uma universidade canadense indicam que pá. Agora, que estudos são esses? Que universidade é esta? Além do mais, a gente também deve desconfiar dos centros de pesquisa, das universidades, das instituições que estão por trás de certos dados, das fontes. Existem sim universidades, fundações, institutos que são altamente credenciados no seu círculo de pesquisa, que publicam os seus resultados em sites especializados, em revistas credenciadas. Mas existe um sem número de faculdades, de universidades, de institutos que trafegam em circuitos paralelos, em circuitos marginais, que nem sempre essas universidades são regidas pelo mero interesse acadêmico. Bom, o convite está feito. Vamos despertar o nosso pensamento crítico. Nós do programa Semente temos a certeza que podemos te ajudar.